primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Irmãos queridos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos bastante felizes por estarmos juntos nesta noite, privilégio de conhecer essa igreja e muito feliz por rever alguns queridos. Já me encontrei lá fora na entrada com irmãos da igreja presbiteriana de Pontezinha, lá no Cabo Santo Agostinho. Eles me abordaram lá fora e eu fiquei muito contente. O presbítero Clécio, que é um irmão amado, querido com sua família, né, sua esposa Cléo e as meninas, né? E o Clécio, desde a época da mocidade, lá na igreja presbiteriana Lírio dos Vales, em Senhor do Bonfim, nós temos muitas boas lembranças e o privilégio de revê-lo aqui tão atuante e tão firme, como sempre foi na obra do Senhor, e dedicado e consagrado. Pastor Ronilson, esse homem de Deus que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos hoje, mas eu já ouvia falar muito dele. Reverendo Zé Roberto mandou um abraço para o senhor, muito carinhoso. Zé Roberto é o coordenador do curso de História da Igreja do Seminário Presbiteriano, e fui recebido efusivamente por esse colegiado de presbíteros e fiquei profundamente impactado. Estou vendo ali a missionária Eleni, que é uma serva de Deus muito atuante, sempre foi desde lá de Bonfim, certamente será uma grande bênção aqui nessa comunidade, viu, pastor? O Aldino está lá também, servo de Deus. O Rogério, esposo da Eleni, o nosso glorioso MacGyver, servo de Deus também, servindo ao Senhor, de modo que eu me sinto em casa e me sinto muito à vontade por dizer o que eu vou falar aqui agora. Na verdade, eu estava rindo ali, né, porque eu saí de casa na sexta-feira pela manhã para pregar na abertura do sínodo lá de Noroeste, lá em Campo Formoso, e eu fui diagnosticado com uma neuropatia, e depois que eu fui diagnosticado com essa neuropatia, eu algumas vezes tenho pregado sentado, né, e nunca mais eu aceitei convite assim para poder sair por tanto tempo e pregar mais do que uma vez. E vim pela fé, viu, pastor? Conversei com o reverendo Augusto Nicodemos, que andou pregando lá algumas vezes sentado, e ele falou: só, meu irmão, se não deve pregar em pé, senta mesmo, não é pecado não. Na história da igreja tem vários homens de Deus que pregaram sentado e não deixaram de ser confessionais por causa disso não. Então eu fiquei mais à vontade, viu? Qualquer coisa eu sento. Mas graças a Deus a gente pregou lá em Campo Formoso na sexta-feira, na abertura do concílio, e hoje pela manhã tivemos o privilégio de pregar lá na ex-igreja do Aldir, a nossa 1º de maio, lá em Bonfim, e estamos aqui. E nós temos tido o privilégio de caminhar por alguns lugares no Brasil afora, pelas funções que nós temos tido o privilégio de servir ao Senhor e à igreja. E falei para o pastor, né, no momento do louvor: eu estou profundamente impactado com a igreja, viu, reverendo? Profundamente impactado e muito feliz, e imaginando que daqui a pouco vai ter que aumentar o templo, viu? Porque, louvado seja Deus, né? A igreja está cheia, e não é só cheia numericamente, né? O louvor profundamente impactante, que nos inspira, né? Não dá para ficar sentado. Eu estava tentando ficar sentado ali para economizar energia, para aguentar pregar o sermão todo, mas não dá, né? Não consegue ficar sentado, tem que levantar e participar do louvor. Isso é motivo de agradecermos a Deus. Nós vemos um momento de muita apatia na igreja cristã, inclusive para vergonha e tristeza nossa, no nosso meio, e nós encontrarmos aqui no sertão de Pernambuco uma igreja pujante, uma igreja fiel, confessional, bíblica, bem nutrida, bem pastoreada, alimentada pelo Senhor, e com esse ímpeto, com essa alegria, com esse dinamismo, realmente nos impacta. E eu volto para Recife com o ânimo redobrado, né? Alegre e feliz,
E quando me perguntarem, por que você voltou tão enérgico assim? Se o pastor me autorizar, eu vou dizer que é porque passei na primeira de Petrolina. Amém, queridos, louvado seja Deus. Quero, portanto, agradecer o privilégio e o convite, né? Então, quando eu vinha para cá no caminho, né, eu fiquei pensando, né, o que eu vou pregar lá, né? Porque a gente veio com o propósito de apresentar o livro que nós escrevemos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a gente não teve condições de trazer o livro, porque as despesas para trazê-los de Recife para cá tornavam o livro mais caro do que a bagagem que a gente ia pagar. Então a gente desistiu de trazer o livro, vamos fazer a propaganda, mas eu falei, não, eu vou pregar um outro sermão então, e deixa para pregar o sermão que fala sobre o assunto da paternidade e masculinidade num outro momento. Aí eu sentei ali e colocaram um painel na minha frente do tamanho do universo, paternidade e masculinidade bíblica, e eu baixei a cabeça para não ficar olhando para ele, né, para mudar o sermão, né, para ter justificativa. E aí, pastor, quando eu abro a Bíblia, que eu vou olhar o esboço, não trouxe outro esboço, o esboço do sermão que eu queria mudar não trouxe, aí tem que ser esse mesmo, não tem jeito, né? Deus tem seu propósito e Ele nos conduz segundo a sua santa e perfeita vontade. Nós estamos escrevendo esse livro dirigido à figura do pai, você vai entender por quê diretamente, mas eu preciso lhe dizer que não é um livro só para o pai, é um livro para a mãe, é um livro para os filhos, é um livro para a igreja do Senhor. Hoje nós vivemos uma crise muito grande da compreensão, do exercício da masculinidade bíblica. E nós ficamos aí entrelaçados em dois binômios, né? De um lado, o machismo exacerbado que entende, compreende equivocadamente que ser submissa, no caso da esposa, é ser subalterna, é ser empregada, e não é isso que a Bíblia diz. E por outro lado, aquele viés que quer tornar a igreja feminina, né? E os homens acabam perdendo as características bíblicas do seu chamado, da sua vocação, da sua responsabilidade. E aí tem havido muita omissão, e isso vai descambar numa consequência inevitável, porque se o homem não assume a masculinidade, ele não vai assumir a paternidade. Ele vai absorver o conceito secularizado de que se ele simplesmente paga as contas e faz a feira, ele já cumpriu o seu papel. E não é bem assim que a Bíblia fala, muito pelo contrário. A Bíblia dá ao homem um outro papel, e um outro perfil, e uma outra finalidade, pelo menos do ponto de vista bíblico. E nós então começamos a escrever sobre o assunto, e percebemos que o livro a proposta começou a ter uma recepção muito grande. Eu tentei vir para cá na quinta-feira para participar com vocês do grande evento com o reverendo Hernandes. Ele faz o prefácio do meu livro, mas eu não consegui trocar o horário do voo, teria que ser o dia, né, na verdade, do voo, mas acompanhei pela internet, fiquei profundamente impactado com tudo que aconteceu, como Deus abençoou a sua igreja aqui na região, Petrolina, Juazeiro e tudo mais. De modo que eu queria, trazendo um abraço muito carinhoso da Igreja Presbiteriana Atos 2, da minha família, né, da minha esposa e dos meus 5 filhos, registrar essa nossa alegria e convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Nós leremos do verso 1 até o verso 4. Efésios capítulo 6, de 1 a 4, aquela água que me foi oferecida, agora talvez eu aceitaria. Eu vou ler e você, por favor, acompanhe a leitura, mesmo assentado como você está, mas com muita reverência e com muita expectativa daquilo que o Senhor nos diz. Eu estou vendo muita gente olhando para cima, eu tenho a impressão que tem um texto aqui, então você acompanha a leitura. Eu ia pedir para você olhar quem não encontrou a referência, mas a referência está atrás de mim. E depois da leitura, por gentileza, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta até o final de toda a exposição nesta noite, em nome de Jesus. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Todos juntos. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o teu excelso nome. Muito obrigado pela oportunidade singular, gratificante que nós temos de estar aqui diante do teu povo, diante da tua palavra, mas sobretudo diante do Senhor. Para que haja fidelidade escriturística, para que haja a verdade revelada nos nossos corações. Se é para sermos edificados, que edificados sejamos. Se é para ser animados, exortados, se é para ser consolados pelo Senhor, que assim sejamos, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, sobre a tua igreja, a tua graça, o teu favor, a tua benevolência. Nós pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como eu disse, o livro que nós escrevemos, apesar de tratar com a figura do pai, ele não é dirigido apenas ao pai. De modo que aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite, e vamos enfatizar a figura do pai, do progenitor, certamente tem muito a ver com a mãe, tem muito a ver com os filhos, tem muito a ver com os avós, tem muito a ver com todos aqueles que de alguma forma foram levantados, chamados por Deus para o papel de responsabilidade, de educar e de formar filhos. O nosso livro tem como título Pai afetivo, Pai efetivo, a diferença que o pai faz na criação do filho. E na verdade, irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós estamos tentando combater uma das maiores ciladas e artimanhas de Satanás, que desde todo sempre desejou destruir a família. E não é novidade para nós que a família tem sido alvo direto, voraz e contínuo de Satanás, sempre tentando de uma forma ou de outra destruir a família com elementos absolutamente contrários à palavra de Deus. E lamentavelmente muitos de nós, sem nos apercebermos, estamos reproduzindo e reverberando por vezes valores que negam a nossa fé, que negam os aspectos confessionais daquilo que nós cremos, vivemos, pregamos e ensinamos, que nega, queridos irmãos, a revelação escriturística, que nós tanto amamos e que nós vivemos por ela, guiados e orientados. Esse texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 6, com uma ênfase especial no versículo 4, que eu pedi para lermos todos juntos, em uníssono voz, traz uma palavra que é muito importante para entendermos. A palavra que foi traduzida por pais, no versículo 4, aqueles que não devem provocar os filhos à ira. A palavra que aparece no texto, ela se refere unicamente aos homens. O que eu quero dizer é que a palavra que Paulo usa é pai no plural. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando do presbítero Clécio e do outro presbítero Amado e falando desses pais. Então não está se referindo ao marido e à esposa, aos pais, homem e mulher, mas a figura do pai no plural. E talvez você pudesse perguntar, mas como é que você sabe disso? Porque todas as vezes que o apóstolo Paulo quer se referir ao pai e à mãe junto, ele usa a palavra gones, que significa pais, o homem e a mulher, como ele fez, por exemplo, no verso 1, aí do capítulo 6, filho, obedecei aos vossos pais no Senhor. Lá então a palavra grega original é gones, que significa obedeça ao seu pai e obedeça à sua mãe. Mas quando o apóstolo Paulo chega no versículo 4, ele muda a palavra. E a palavra agora não é mais gones, mas a palavra é pater, no plural, ou seja, pateres. Significa então que os pais, os homens que foram chamados para serem sacerdotes do lar, aqueles que foram chamados para proteger e cuidar da sua prole,
pastoreando, alimentando, exortando, ensinando, eles não devem provocar os filhos à ira. Eu sei que isso passa desapercebido pela maioria de nós, sobretudo pelo fato de não conhecermos os originais. Isso é natural, é compreensível, porque a verdade é que a palavra pais para nós tanto significa o plural de pai, como também significa a junção de pai e mãe, né? Eles são os pais e eles são os pais. Então para nós fica difícil compreender, mas a verdade é que o apóstolo Paulo dá uma palavra direcionada à figura deste homem, que foi chamado para ser pai, para a glória de Deus. E é interessante porque o reverendo Hernandes Dias Lopes, em um livro muito importante, mas pouco divulgado, que foi escrito por ele há algum tempo já, que tem como título Pai, um homem de valor, ele diz o seguinte acerca desse assunto: ser pai é um sublime privilégio e também uma imensa responsabilidade. Não basta gerar filhos, é preciso educá-los, prepará-los para a vida. Muitos homens se tornam até famosos, conhecidos, importantes e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional, mas poucos, muito poucos, têm o êxito no recôndito do lar. Ainda hoje, a paternidade responsável é uma das missões mais nobres, árduas e desafiadoras para a Igreja de Cristo. Fecha as aspas. A forma, queridos irmãos, como os filhos são criados em grande escala, vai demonstrar, vai evidenciar, de forma, eu diria, insofismável, o nível da relação que o pai desenvolve com Deus. É certo, queridos, que a palavra de Deus nos ensina que a alma que pecar, essa morrerá, e que cada um tem responsabilidade da sua vida, da sua caminhada, do seu compromisso e da sua responsabilidade com Deus. Mas é certo também, queridos irmãos, que esses filhos, de alguma forma, vão testemunhar para o mundo, de forma eloquente, o grau, o lugar e o sentido do cristianismo do Pai. Eu sempre digo que quando você procura uma igreja para frequentar, para servir ao Senhor, sobretudo nessa vida tão dinâmica, de tantos trânsitos que nós realizamos por causa de trabalho, por causa de viagens, por causa de mudanças, nós temos que olhar com muita seriedade os princípios que validam uma igreja genuinamente cristã: a fiel exposição da palavra, a fiel ministração dos sacramentos e a correta aplicação da disciplina eclesiástica. Mas eu digo que é importante também olhar como os filhos dos líderes são criados. É bem verdade que, como já disse, os pais não serão responsáveis ad eterno pelos filhos. Mas quando nós olhamos para uma igreja e que nós percebemos que os filhos da liderança são criados no Senhor, são envolvidos na obra, amam o Senhor, amam a oração, amam a palavra, dão testemunho bíblico, certamente, queridos, eu posso dizer, na autoridade do Espírito de Deus, que essa igreja está sendo abençoada pelo Senhor, e essa igreja é uma igreja onde você e a sua família devem congregar para a glória de Deus, em nome de Jesus. As nossas famílias, queridos irmãos, têm vivido um caos profundo. Para os irmãos terem uma ideia, nós fizemos uma pequena estatística, uma pequena análise, um reflexo, para entendermos como é que os números estão. E os irmãos, pasmem, que de cada 9 de cada 10 jovens casais da igreja, estou falando da igreja, gente que canta no louvor, gente que anda com Bíblia debaixo do braço, gente que às vezes professa a fé publicamente, 9 de cada 10 disseram que não foram devidamente preparados, nem pela igreja, nem pela família, para contrair o matrimônio. 6 de cada 10
disseram que não receberam nenhum preparo e que o casamento está sendo uma terra absolutamente desconhecida para eles. E sabe qual é o resultado disso? O resultado disso, queridos, é que o número de divórcios dentro da igreja tem sido muito próximo do número de divórcios entre os ímpios, entre aqueles que não conhecem a Deus e não conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes, e você, pai, precisa ensinar o seu filho a orar pela sua futura esposa, a orar pela sua futura família, porque daqui a pouco o seu filho será sacerdote do lar, e ele precisa entender desde já que não basta apreciar os dotes físicos, não basta apreciar a condição social, é preciso apreciar os valores e a estatura espiritual da sua futura esposa. As meninas da igreja, as vossas filhas, eu não tive o privilégio do presbítero Clécio de ter filhos, eu tenho 5 meninos, que é uma grande honra também, mas é preciso ensinar as meninas. Daqui a pouco elas vão ser servas do Senhor, auxiliadoras idôneas, deverão com sabedoria conduzir os seus lares, os seus filhos, auxiliar o seu marido. Mas se nós não ensinarmos, se nós não pregarmos a palavra, se nós não fizermos isso, a pergunta é: quem fará? A Rede Globo? Quem fará a mídia social tão pervertida dos nossos dias? Certamente não. A palavra de Deus, queridos, nós sabemos disso. É o nosso único manual de fé e prática. É o nosso guia. E ela que nos ensina, por exemplo, que nós não devemos, como filhos da aliança, permitir que os nossos filhos contraiam núpcias com os filhos das trevas, com os ímpios. O jugo desigual não agrada ao Senhor. E nós precisamos ensinar e enfatizar isso dentro de casa, porque um dos primeiros pilares que a igreja estabelece para o pai, como sacerdote do lar, é que antes do pastor da igreja, você marido, você pai, é o pastor da sua esposa e é o pastor dos seus filhos. É você que deve em casa fazer o culto doméstico. É você que deve em casa ensinar a palavra, supervisionado pelo reverendo, que é o docente dessa communio sanctorium. Mas é você que tem que ter essa responsabilidade. É você que tem que aprender a desligar o celular, as mídias sociais, largar o jogo de futebol, largar a diversão, largar lá a série que você está acompanhando, para acompanhar seus filhos, para fazer a tarefa escolar, para levar e buscar na escola, para brincar com ele, para rolar no tapete, para glorificar a Deus com ele, em família. Amém, queridos? Amém. Fazer isso para a glória de Deus. E talvez você pergunte assim: mas será que isso realmente é tão importante? Quando o apóstolo Paulo foi orientar Timóteo sobre as marcas, as características, as evidências que deveriam estar presentes nos futuros líderes da igreja, sabe qual foi o principal referencial? Eles precisavam ter conhecimento teológico, eles precisavam ter fidelidade escriturística, eles precisavam amar a Jesus e terem nascido de novo. Mas escute, eles precisavam ser homens que governavam bem as suas próprias casas, os seus lares. Eles precisavam ser maridos de uma só mulher, zelosos, não dados ao vinho, não violentos, não avarentos, que pastoreava os seus filhos. E o apóstolo Paulo vai encerrar essa sessão lá na primeira carta de Deus a Timóteo, dizendo no capítulo 5, no verso 8: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. O que Paulo disse para Timóteo é que ele deveria ter cuidado e não escolher para a liderança da igreja homens que não exercessem de forma exemplar o papel de líder doméstico, o papel de sacerdote do lar, pois quem não trata nem cria bem os seus próprios filhos, repito, nega a fé e é pior
do que o infiel. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos claramente que o papel que é destinado à figura do pai é um papel absolutamente proeminente. E essa proeminência, ela é muito mais ampla do que aquilo, como já falei, que normalmente a sociedade tem ensinado os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Porque nós aprendemos que o homem nordestino, cabra macho, ele tem que fazer a feira. E está tudo resolvido, porque ele já fez a feira. E aí eu me lembro daquela história da filha de 5 anos. Ela devia ser mais ou menos assim, como essas 3 meninas lindas que eu vi aqui na frente, tudo com a mesma roupa, uma coisa extraordinária, fantástica. Eu fiquei imaginando a próxima já nascendo com a roupa igual também, e juntar tudo ali, aquela coisa extraordinariamente fantástica. Eu estava doido para dar um tchau para uma, mas ela não olhava para mim de jeito nenhum, e eu mexia de um lado, mexia de outro, eu tive que desistir. Elas foram com o reverendo, mas comigo não. Então, eu fico imaginando, queridos irmãos, a ideia que é passada, que o homem, ele apenas cumpre o papel de ofício. E aí aquela menina de 4, 5 anos, chegou para o pai em casa, que estava assistindo o jogo de futebol dele, e perguntou assim: papai, o que é sexo? O pai deu um pulo da cadeira, quase que infarta, e disse: onde é que você ouviu isso, menina? Quem foi que disse isso? Quem está perguntando isso? E aí ela falou: não, papai, é que eu estou fazendo aqui a tarefa da escola e tem aqui nome, eu coloquei meu nome, agora tem sexo, o que é isso? Eu não sei o que é isso, né? Mas isso é resultado da cultura, da estranheza que nós temos para conversar certos assuntos com os nossos filhos. E eu quero dizer para você, pai, que falar sobre a questão da sexualidade da sua filha não é algo que está exclusivamente destinado à mãe, não. Você também precisa fazer isso, ainda que ela seja menina. Claro, você não vai queimar etapas, você não vai acelerar processos, e nem vai criar constrangimentos, mas não transfira a sua responsabilidade. Se vem uma pergunta, se vem uma dúvida, responda segundo a palavra no Senhor e ensine para a glória de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos, temos até que orar por ele. Quando eu vim de viagem, eu soube que ele tinha sido internado, e lá na Bahia me disseram que ele tinha sido cirurgiado. Eu não confirmei essa informação, mas de qualquer forma nós precisamos orar por ele. E o reverendo Augusto, em um livro muito importante também, a Bíblia e a sua família, ele fala assim a esse respeito. Repare bem: frequentemente se pensa que é tarefa das mães criar os filhos. Muitos maridos entregam essa responsabilidade totalmente nas mãos da esposa. Omitem-se, esquivam-se, desculpam-se, dizendo que a tarefa deles é ganhar o pão de cada dia, e da mãe de criar os filhos. A omissão dos pais na criação dos filhos acaba por trazer consequências nefastas e terríveis para as crianças, que crescem sem um pai presente e sem um modelo de masculinidade que possa ser imitado, que possa ser seguido. A verdade, irmãos, a responsabilidade que a Bíblia coloca sobre cada um de nós, e eu falo isso com tremor e temor. Tem uma parte no livro que a gente destaca muito, que nós não estamos nos arrogando como referenciais, protótipos de competência de criação de filho, muito pelo contrário. Nós cometemos muitas falhas, e certamente se fôssemos começar hoje, faríamos muita coisa diferente. Eu falo alguma coisa disso lá no nosso livro. Mas essa responsabilidade que a Bíblia coloca sobre os homens, para primariamente criar os filhos, decorre naturalmente do fato de que o homem é o cabeça da família. O homem, queridos irmãos, é o sacerdote do lar. É o pai que deve encorajar, é o pai que deve dar o exemplo, é o pai que deve estimular, é o pai que deve aplicar a disciplina, é o pai que deve corrigir o erro, inibir o pecado, é o pai, queridos irmãos, que deve principalmente amar e pastorear o coração dos seus filhos. Amém, queridos? É o pai que deve fazer isso, é o pai que deve acompanhar,
conhecer de perto, saber quem são os amigos, saber o que eles conversam nas suas redes sociais, dar liberdade, mas acompanhar. É a chamada liberdade assistida. É entender, queridos, que os nossos filhos, jovens, adolescentes, estão em formação, e em formação como estão, eles precisam de ajuda. Eles não acham isso, é bem verdade, mas é assim que realmente acontece. E você, servo de Deus, serva do Senhor, você tem tido o privilégio que talvez muitos aqui não tiveram, privilégio de aprender no Senhor, poder ensinar aos seus filhos. Eu não cresci, eu não nasci num lar evangélico, mas louvado seja Deus, porque os meus 5 filhos nasceram no lar evangélico. Agora, veja que coisa terrível, lares evangélicos, servos de Deus, que levantam a mão, conseguem fazer coreografia, que conseguem decorar jargões evangélicos, expressões grandiloquentes, mas que não faz culto doméstico, mas que não prega o evangelho para os filhos. E o mais terrível de tudo, que é adepto do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona. Se não tem testemunho, se não tem vida no culto, não haverá culto na vida. Nós precisamos, queridos irmãos, entender. Os nossos filhos aprendem com os nossos gestos, com as nossas omissões, com as nossas atitudes. Tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos e estamos ali refletindo, eles estão percebendo, captando. Você fala que o culto é importante, mas é capaz de largar o dia do Senhor por qualquer outra coisa. Você fala que é importante servir ao Senhor, mas seu filho não te vê orando. Você fala que é importante ler a palavra, mas o teu filho não te flagra lendo a Bíblia, chorando diante dela e diante do Senhor. Você fala que é tão importante servir ao Deus Todo-Poderoso, soberano, o Deus da aliança, mas o seu filho não consegue ouvir louvores dos seus lábios, e diante dos problemas, das adversidades, dos conflitos, dos vieses da vida, está praguejando, maldizendo, lamentando, choramingando. Nós precisamos resgatar o sentido da nossa fé, da nossa confissão, a nossa ortodoxia, que é tão linda, que é tão extraordinária, que é tão importante, que é tão contundente, também precisa ser verificada na nossa ortopraxia. Ou seja, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, e nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando ficou acertado da minha vinda para cá, eu não sou bobo, né, pastor? A primeira coisa que eu fiz foi procurar o pastor da igreja, né, procurar as pregações, ver como é que a coisa estava acontecendo. E eu sei que vocês têm sido alimentados, louvado seja Deus por isso. Mas aquilo que acontece aqui no domingo, essa graça, essa presença majestosa que Isaías relata lá no capítulo 6, da posição de Deus, da soberania, da santidade, da capacidade de perdoar os nossos pecados, isso deve ser transformado em vida prática. Eu tenho que ensinar para os meus filhos, ajudando a esposa a lavar a louça, ajudando a esposa a arrumar as coisas dentro de casa, a entender que a serva de Deus está ali para ser protegida, para ser amparada, para ser albergada. E aí, eu sei que as mulheres não gostam muito disso, mas marido, de vez em quando, surpreenda a sua esposa, né? Ela vai fazer aquele pudim que você tanto gostava quando vocês namoravam. Ela vai fazer aquele pavê e você vai se encantar por ele, mas de vez em quando, vai lá e deixa um bilhetezinho para ela, com R$500 de oferta, amém, queridos? Para ela lá, R$500, louvado seja Deus, em nome de Jesus, e deixa o filho entender isso, está vendo, filho? Papai deu R$500 de presente para a mamãe, vai lá para o shopping, né? Para se divertir, ela merece, ela é preciosa,
ela é encantadora, ela é presente de Deus. Aquilo que você faz com a sua esposa, a forma como você a trata, o tom de voz que você utiliza, certamente será ou serão as posturas que o seu filho terá com a esposa dele. E você, esposa, a palavra de Deus é muito clara, que a esposa deve ser submissa ao seu marido, não é subordinada, não é uma escrava, não é cultura escravocrata, não é. Mas a esposa tem que ser sábia, prudente, submissa ao seu marido. E a gente tem acompanhado e visto que em muitos casos onde há disfunção, onde a mulher não quer exercer o seu papel, e ela quer mandar dentro de casa, e ela quer tratar o marido como se o marido fosse um filho, porque tem muito isso, né? Tem muito homem que não é homem ainda, né? Não é porque ele adotou uma outra postura, é porque ele tem 30 anos, está dentro de casa jogando videogame, né? Eu tenho um vizinho lá em Recife, ele até é evangélico na outra igreja, ele tem já quase 50 anos de idade, e um dia desse lá, ele meteu o controle do Xbox na televisão, teve um prejuízo de quase 5 mil reais, e aí no outro dia eu falei, o que foi que houve e tal, e ele disse, é o Xbox, pastor, que está me roubando. Eu falei, o Xbox está te roubando como? Marcou um pênalti que não era. Aí eu disse, aí você quebrou a televisão? Eu fiquei com raiva, pastor. Eu falei, tá certo, quando o Xbox te roubar, quebra a televisão mesmo, né? O caminho é esse. O que é isso? Quer dizer, é imaturidade, é criancice, é meninice, é um homem que foi chamado por Deus para assumir o sacerdócio, mas está quebrando a televisão porque o Xbox está roubando ele, né? Está marcando o pênalti que não foi e não tinha o hábito de vídeo, não tinha o VAR, e aí por isso ele acabou quebrando a televisão. Nós precisamos, irmãos, resgatar a nossa atitude, a nossa postura, o nosso comportamento. O pai tem que aprender a estabelecer limites para os filhos, limites claros, limites objetivos. É bíblico a utilização da vara para corrigir, para ensinar, para evitar um mal maior. Mas quando a gente fala de utilização da vara, não está dizendo para espancar filho, para matar filho, não é isso. Não é luta corporal. É a disciplina com amor. A palavra disciplina, ela vem da mesma raiz da palavra discípulo. Estabelecer limites, conversar, dialogar, respeitar as idades. Tem uma fase na vida que o pai vai decidir pelo filho. Entra no carro, vamos. Tem outra fase na vida que o pai vai decidir com o filho. E tem uma outra fase na vida que os filhos vão decidir. E os pais vão interceder ao Senhor e rogar, a fim de que todo ensinamento, todo exemplo, toda vivência sejam agora consubstanciados para a glória de Deus. E por limites, queridos. Exercer a disciplina com amor. Não é querer pegar o menino que derramou o Nescau por pirraça na camisa, porque não quer ir para a escola, e colocar o menino 15 dias de castigo, não é isso. Ou não é pegar o menino de 3 anos de idade, que não compreende nem muito bem o que é que significa essa dimensão temporal, e dar para o menino 1 hora de castigo, não é isso, é o princípio da proporcionalidade. É entender que para um menino de 3 anos de idade, que insiste em colocar a mão na tomada, e aquilo pode gerar um prejuízo irreversível para ele, você precisará dar 3 palminhas e explicar para ele, e orar com ele, e pedir perdão a Deus pela desobediência e pelo pecado. Sabe por quê? Porque por mais carinhosos, afetivos, bonitos, preciosos, amáveis que são os nossos filhos, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, que eles são pecadores. O salmista Davi vai dizer que eles nasceram em pecado, e por isso eles precisam ser disciplinados, orientados, eles precisam ser pastoreados. Não terceirize a sua responsabilidade, querido. Eu sei que muitos de nós, infelizmente, não têm a oportunidade de exercer o seu papel, mesmo temporalmente, em função das diversas funções a que são chamados. Mas
Use o tempo de qualidade. Não leve trabalho para casa se você pode não levar. Mas não adianta ficar em casa assistindo televisão. Não adianta ficar em casa na internet. É ficar em casa dando atenção para os filhos, dando atenção para a esposa, glorificando a Deus, exaltando na beleza da sua santidade. Eu fui pregar hoje lá pela manhã, na 1º de maio, eu fiquei impactado. Eu sempre defendi a tese de que filho de crente não tem que ser apenas trazido para a igreja, ele tem que ser engajado, envolvido na igreja. E quando eu estava chegando ali com o presbítero Clécio, a menina dele falou: papai, abre a porta que eu estou na recepção. Ela não sabe como eu fiquei feliz com isso, porque filho de crente tem que estar no grupo de louvor, tem que estar ajudando a limpar banco, tem que estar entregando panfleto, tem que estar envolvido com a obra, fazendo alguma coisa. E eu dizia de hoje pela manhã lá na igreja, e quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado, porque os 3 filhos do pastor, os 3 estavam no grupo de louvor, e eu fiquei vibrando com aquilo. Os meus também sempre estiveram envolvidos, sempre foram atuantes, porque é assim que nós precisamos ensinar os nossos meninos. E você menino que está aqui, você menina que ainda não namorou e que vai namorar no tempo certo, e vai namorar para casar, não queira namorar, não entenda literalmente, viu gente, por favor, não queira namorar com um crente que senta no último banco da igreja. Não queira namorar, não queira casar com um crente que não ama a evangelização, que não ama a adoração, que não ama a palavra, que não ama o estudo bíblico. Não queira. Essa coisa de que a teologia é muito pesada para os meninos entenderem, isso é balela de Satanás. Porque os nossos meninos de 12, 13, 14 anos de idade aprendem química, biologia, aprendem ciência espacial, aprendem um bocado de coisa, não sei quantos idiomas, e aprendem também Bíblia, a palavra, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu fui pregar numa igreja, eu fui levar meu menino, que hoje é um oficial do exército. Na época ele tinha um colega do colégio, e eles tinham uma classe de estudo lá na igreja deles, que funcionava no sábado à tarde, e ele pediu para eu levar, e eu fui levar, e quando chegar lá, quase que eu caio para trás. Tinha 40 jovens, num sábado à tarde, estudando breve catecismo. Eu falei, mas que coisa maravilhosa, né? Que bênção de Deus. Eles poderiam estar na praia, poderiam estar no shopping, poderiam estar no estádio de futebol, poderiam estar jogando bola, mas eles estão aqui, crescendo no Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos ser essa igreja, e nós precisamos ser esses pais que doutrinam os seus filhos, que ensinam e que vivem o Evangelho para a glória de Deus. Queria, já caminhando para o término da nossa palavra nesta noite, dizer que quando o apóstolo Paulo diz para os filhos obedecer os pais, no verso 1, e honrar o pai e a mãe, no verso 2, como manifestação do primeiro mandamento com promessa, é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza que, muito embora alguns não sejam pais aqui, mas todos são filhos. E o texto não está falando para honrar apenas o pai crente. O texto não está falando para honrar apenas o pai zeloso, o pai fiel. O texto está falando para honrar e para obedecer os pais. A gente sabe que há uma hierarquia, e nós obedecemos os nossos pais, desde que a orientação que o pai nos dá não esteja em flagrante contradição à orientação do pai maior. Então, entre aquilo que o meu pai biológico diz para eu fazer e aquilo que o nosso Deus diz para eu fazer, prevalece a vontade de Deus. Há uma hierarquia, chamada hierarquia das normas. Mas você é chamado, e eu também, para obedecermos e para honrarmos nossos pais. Você que é pai, você visita o seu pai? Você lembra do aniversário dele, você ora por ele, você vai lá na casa dele? Você que é mãe, você visita sua mãe, visita seu pai? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. O seu filho, a sua filha, eles vão te tratar daqui a 10, 20, 30 anos,
exatamente da forma como você trata seu pai hoje. Porque é assim que ele está aprendendo que nós devemos tratar os nossos genitores. Filhos, obedeçam aos vossos pais, que isso agrada ao Senhor. Honre, dê privilégio. Quando o pai pedir para pegar um copo d'água, traga 2, né? Faça como o nosso presbítero ali, que eu pedi uma caneta, eu fiquei só observando, né? Ele tirou nota 9, viu? Quase que era 10. Eu pedi a caneta, ele ficou testando ali para me dar a caneta funcionando. Eu falei, pronto, comigo aqui, se a caneta não prestar, já tirou 9. Agora, se ele trouxer o papel, é 10. Aí ele abriu a Bíblia, pegou o marcador de Bíblia, eu falei, vai tirar 10. Aí olhou para mim, deixou o marcador e trouxe a caneta. Mas ficou com 9, viu, presbítero? 9 é nota boa. Quando teu pai pedir para pegar um copo d'água, para poder buscar alguma coisa para ele, para fazer, não fique reclamando, porque só pede a mim toda hora, porque não pede tudo de vez, pede, né, a contra-gotas. Não, tenha alegria, fique entusiasmado, glorifique ao Senhor, porque você pode servir ao seu pai em nome de Jesus. Amém. Honre o seu pai, honre a sua mãe, para que você tenha longa vida sobre a terra. E os pais, e aí agora pai e mãe, tenham sabedoria. Você com seu filho não está num ringue, não é uma competição. Você não disputa com ele, você não disputa com ela. A gente vive dias tão maus, que até dentro da igreja você vê disputa de mãe com filha. A mãe, um problema que eu tive que tratar pastoralmente, porque a mãe tinha ciúme da filha com o pai, porque quando o pai dava o presente para a filha, a mãe também disse que tinha que dar para ela, porque não pode, se deu para a filha, ela também tem direito de receber, e vice-versa. Dá vontade de falar assim, tem que converter, irmã, vocês duas têm que se converter, porque não foi isso que vocês aprenderam, pelo menos da palavra. Não é uma competição, é uma cooperação. Quem joga ping-pong aqui, tênis de mesa, sabe, tem 2 raquetes e tem bola. Mas o grande lance do ping-pong e do tênis de mesa é botar a bola fora do alcance do adversário, a competição. Mas quem joga frescobol, quando vai lá para Recife, ou quando vai lá na beirada ali do São Francisco, também sabe que são 2 raquetes e bola, mas não é para colocar longe do alcance do adversário. Aliás, nem tem adversário. É facilitar a vida do outro para que a bola não caia. Porque o grande lance é que a bola permaneça em pé. Que Deus, queridos irmãos, derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Que homens e mulheres, pais e mães, filhos e filhas, todos, herdeiros de Deus, comportores de graça, agentes de transformação histórica, possamos viver todos os aspectos da aliança e os benefícios dela decorrentes. Sejamos pais no Senhor, para a glória dele. Amém.